Você está na ZYV 512, Rádio Portal Sudoeste. Rádio Portal Sudoeste. Frequência modulada em estéreo, 104,3 MHz. Estúdios na Avenida Presidente Vargas, 1182, Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma ótima tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Uma excelente tarde de quinta-feira para todo mundo. Hoje, o último dia do mês de julho, hein? Estamos aí já em cima do muro para chegar o mês de agosto, hein? Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quinta-feira dia de sol com muitas nuvens, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com muitas nuvens, temperatura mínima em 17, máxima de 25 graus, sem possibilidade para chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo, é claro, sua companhia, sua sintonia, sua audiência, você que está aí do outro lado acompanhando nossa programação em 104.3, você que está pelo nosso aplicativo, nosso muito obrigado. Tempo e temperatura hoje em Brumado, seu Luciano. Muito sol, hein? Bastante sol. Logo nas primeiras horas da manhã, a gente teve até bastante nuvens carregadas no céu. Pensei até que iria chover. Falei, olha, vai dar uma chuva. Mas agora o sol abriu com muita força e voltou a esquentar na capital do minério. Correto, corretamente. Seu Luciano Santos e ouvintes, já a gente entra aí nas nossas pautas, né? Mas a gente vai comentar aqui a respeito de uma notícia muito triste. A gente teve agora pela manhã informação aí de um grave acidente ocorrido hoje na BA-148, portanto, nesta manhã aqui na BA-148, próximo aí à comunidade dos Patos. Algumas pessoas relatam que foi próximo à comunidade dos Patos, hoje outros dizem que foi próximo à entrada da comunidade do Morrinhos, aqui em Livramento de Nossa Senhora. Segundo as primeiras informações, essas motocicletas, duas motocicletas colidiram aí frontalmente, né? Resultando aí, portanto, na morte imediata, tanto do condutor da moto, né? De uma das motos, como também de uma mulher que também estava conduzindo a outra motocicleta. Até o momento que a gente tem de informação é que eles eram os únicos ocupantes aí destes veículos, né? O Departamento de Polícia Técnica de Brumado foi acionado e deverá se deslocar ao local para realizar a perícia no local e encaminhar aí os corpos ao Instituto Médico Legal IML. Segundo as informações que a gente tem, que não são ainda informações oficiais da polícia, né? A via permanece aí parcialmente interditada, com trânsito lento e congestionamentos aí se informando nas imediações, né? Então, o pessoal que está trafegando aí agora, portanto, nesse momento aí na BA-148, nessas proximidades aí, entre Dom Basílio e Livramento, se atentem, porque teve, portanto, este acidente aí, infelizmente, com duas vítimas, né? Falecendo aí ainda no local. A gente não tem detalhes ainda sobre idade e identidade dessas vítimas, apenas informações dariam conta de que esse condutor, por exemplo, ele é natural do Espírito Santo, né? Estaria aí trabalhando na região. A condutora, segundo as informações ainda não oficiais, é daqui da zona rural de Livramento de Nossa Senhora, mas a gente ainda segue aguardando aí mais informações, né? Da Polícia Militar ou até mesmo da Polícia Rodoviária Estadual. Acidente grave, viu, Luiz? Feio. E recebi as imagens aqui, né? Os vídeos que me mandaram aqui, muito grave mesmo, né? Colisão frontal aí
as 2 vítimas, né, fatais, além do óbito aí, bastante machucadas, né, na região do rosto. E, enfim, né, lamentável que essa questão de acidentes que estamos registrando aqui na nossa região, nas rodovias da região. Esse caso aqui, esse fato, eu não sei se uma das vítimas está com um capacete ao lado, né? Uma das vítimas. A outra você não consegue observar se ela estava ou não de capacete. Mas fora essa condição aqui deste acidente, o que chama a atenção, né, é a quantidade de pessoas conduzindo motocicletas aí na BA-148, nesta região, sem o uso do capacete, sem o uso dos itens de segurança, né? Que não é só o capacete. Às vezes a pessoa fala, o item de segurança é só o capacete. Não. O item de segurança também é um calçado, né? Porque às vezes você pilotar de chinelo ou descalço blusa, é perigoso. Uma roupa adequada. Isso, a roupa adequada também. Tem toda essa situação, né? Quando você vai para uma rodovia. Então, lamentável, né? 2 pessoas, né, vieram a óbito, essas informações chegando agora, né? Agora recente aí, o IML e o DPT de Brumado provavelmente já deve estar aí a caminho já, né? Ou já chegou no local, né? A gente não tem essa informação ainda, mas muito triste, né? E a gente deixa aqui, né, os nossos sentimentos de luto aí a todos os familiares. Olha, gente, mais informações chegando pra gente, a gente passa aqui no decorrer da nossa programação, e caso não chegue no decorrer aqui do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, você terá aí mais detalhes, é claro, acessando assim que possível, quando houver divulgações oficiais, você encontrará aí as informações no nosso site radioportalsudoeste.com.br. Luciano Santos e ouvintes. O assunto tá pegando aí, hein? O assunto agora é quente, viu? Rapaz. O assunto agora é quente e vem lá de Dom Basílio, rapaz. Você traz? Vamos trazer aí. Olha, o Clube Alto do Rosário divulgou nesta quarta-feira uma nota de repúdio direcionada aí à Liga de Futebol Dom Basiliense, entidade responsável pela organização do Campeonato Municipal de Dom Basílio. Segundo o clube, a Liga teria agido com parcialidade ao punir uma equipe por irregularidade, enquanto ignorou uma infração semelhante cometida por outro time. A equipe que ficou sem punição não foi identificada no comunicado. De acordo com a nota, um dos times participantes foi sancionado por infringir o regulamento, mas o outro, que iniciou uma partida utilizando o uniforme do avesso, o que também contraria as normas da competição, não recebeu qualquer tipo de penalização esta equipe. Para o Alto do Rosário, a decisão evidencia a falta de critérios claros e a imparcialidade na condução do torneio. Abre aspas, as regras não valem para todos. Essa conduta fere frontalmente os princípios da ética esportiva, da transparência, da igualdade de condições. Fecha aspas, diz um trecho do comunicado assinado pela diretoria do clube. A nota ainda cobra da Liga Dom Basiliense mais transparência, justiça e respeito com os clubes participantes. Abre aspas, credibilidade não se constrói com decisões parciais ou convenientes, fecha aspas, reforça aí o texto. A motivação do protesto também se dá pela punição aplicada ao próprio Alto do Rosário, que teve 2 pontos retirados após ter iniciado aí uma partida com 2 jogadores a mais. Já no último domingo, o time do Papagaio enfrentou a equipe da Caiçara, né? Em uma partida marcada por confusão relacionada aos uniformes. Com os 2 times, né? Como os 2 times entraram em campo com camisas muito semelhantes, os jogadores de Papagaio, né, solicitaram então ao árbitro a autorização para jogar com o uniforme do avesso, pedido que foi aceito pela arbitragem. A situação gerou indignação entre os outros clubes, que chegaram a solicitar à Liga a aplicação de punição à equipe de Papagaio, o que foi recusado pela organização. Segundo uma torcedora, né, a Liga teria justificado a decisão, afirmando que a situação não interferiu na partida. A reportagem tentou contato com a Liga Dom Basiliense para comentar as acusações, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. Deixa eu comentar aqui rapidinho, fazer um comentário rápido aqui, que na verdade não foram 2 pontos não, foram 3, viu? Foram 3 aí, só fazendo essa retificação, foram 3 pontos aí que a comunidade de Alto Rosário, né? O clube de Alto Rosário perdeu, né? Portanto, e essa informação de ontem pra cá tá dando pano pra manga, né? Porque nos bastidores aí a gente não sabe direito o que aconteceu, mas eu também não sei, não tenho aí a cláusula do STJD para ver o que diz a respeito sobre isso aí,
Mas fato é que os dois clubes, no caso aí, não levaram uniforme reserva, né? O primeiro penalizado e o segundo simplesmente virou pelo avesso, jogou e tudo certo. E aí? Tá dando o que falar. A Liga Desportiva aí, caso queira se posicionar, a gente está aqui, claro, à disposição. Agora cabe, né, essa denúncia, esse comunicado, né, chegar também à Federação Baiana de Futebol, né, que regulamenta aí todos os clubes, né, que são cadastrados aí no estado da Bahia. Então, leve a denúncia à Federação Baiana de Futebol e a federação vai apurar aí, né, se houve ou não regalias, se houve ou não aí imparcialidade, enfim, né, tudo isso aí será apurado pela Federação Baiana de Futebol. Nesse caso aí, eles alegam parcialidade, né? Não é nem isso, imparcialidade. É parcialidade. Exatamente. Deixa eu ver áudios aqui, né? O nosso WhatsApp, o ouvinte participando, vamos lá. Bom dia. Eu tô mandando esse áudio aqui de novo pra rádio cobrar o bico de lâmpada aqui na Vaza de Dentro, que já tá cobrou já umas 4 vezes e nada. Diz que era quando passar o São Pedro que ia trocar as lâmpadas. Acho que vai esperar o São Pedro de 2026, que os vereadores só conhecem a gente no tempo da política, que cobra as coisas. Até agora não surgiu nada aí, e as lâmpadas aqui no escuro e não vem ajeitar. Aquela é da Vaz Dentro, que fala a verdade do jeito que faz uns coisas de uns vereadores desse, nem voltar. Rapaz, é complicada a situação, né? Mas é fácil de dar o troco. É fácil. É só chegar. Fácil. A hora que o vereador, ele disse aí que o vereador finge hoje que não conhece eles, né? Mas na hora que chegar batendo na sua porta, ô meu amigo, minha autarquia, tudo bem? Fala, eu não te conheço, quem é o senhor? Pronto, bate a porta na cara. Simples de resolver o problema, viu, gente? Muito simples, né? Mas fulano é mal educado e tal, não coloca pra correr e tudo certo. Tudo certo, entendeu? Porque tem vereador que é assim, né? Fica no berço, inclusive ele mandou os nomes aqui, é porque eu acabei preservando aqui, né? E eles podem ser citados aqui, viu? Podem ser citados aqui porque são pessoas públicas. Agora, é o seguinte, vejamos, eu acho o seguinte, tem vereador que fica na base de prefeito, no colo de prefeito, e só dizendo, sim senhor, não senhor, pois não, sim senhor, e assim vai. Essa é a realidade, o povo precisando das coisas e nada, né? Aí quando manda pra rádio, tudo desse povo manda pra rádio, não pede a Câmara, não pede o vereador, não pede a ouvidoria. Se não resolve, vai pedir pra quê? Essa questão de iluminação pública, o povo cansa de mandar aqui. Teve uma que mandou aqui, o tal do ouvinte do Palangola, que acho que ficou uns 4 anos mandando aqui, ou foi 3 anos mandando, cobrando aqui iluminação pública. E o que eu não consigo entender é por que você não vê Câmara falar isso, você não vê a Assembleia Legislativa da Bahia comentar sobre o assunto, você não vê ninguém comentar sobre o assunto, porque deveria tirar essa lei aí de iluminação pública, o povo pagar. Pagar pra quê se não tá usando essas roças? É a coisa que mais o povo paga e não usa. Porque essa porcaria vem na conta de luz, já vem automático. Agora eu pergunto o seguinte, o povo tá usufruindo? Não tá, meu irmão. E tá pagando. Me poupe, pelo amor de Deus. É difícil, viu? Diga, Luciano. Muito bem. Nós vamos trazer agora, Luiz, uma entrevista aqui com o nosso querido advogado e liderança política aqui na cidade de Brumado, o Dr. Guilherme Bonfim. Ele que está aqui nos nossos estúdios na cidade de Brumado. Dr. Guilherme, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Boa tarde, Luiz Brito, boa tarde, Luciano Santos. É um prazer mais uma vez estar aqui nos estúdios da Portal FM. Doutor Guilherme, aproveitando aí o gancho, né, que o nosso nobre Luiz Brito trouxe agora lá da cidade de Livramento, né, falando aí o pessoal reclamando da iluminação pública, a situação não é diferente em Brumado, hein? O que a gente recebe de vídeo, foto e reclamação da iluminação pública em Brumado hoje é lamentável, né? São praças sem iluminação, vias sem iluminação. Teve um morador do bairro Santa Teresa que ele teve que instalar um refletor na frente da casa dele, porque todo dia à noite a filha dele chegava da faculdade, a esposa, ele, e ele tinha medo de ser assaltado. A taxa de iluminação pública está sendo cobrada todos os meses na conta do povo de Brumado. As faturas pela empresa Mega também estão sendo emitidas e pagas pela prefeitura de Brumado.
E aí, será que essas luzes também estavam lá no depósito e sumiram, desapareceram pela má gestão da prefeitura, Luciano? É essa a grande pergunta que eu deixo no ar aí para que o pessoal da prefeitura possa responder. Porque o próprio vereador da base do prefeito esses dias disse que não é mega, é nega, né? Nega atendimento à população, mas todos os meses, Luciano Santos, esse dinheiro é pago para essa empresa. A empresa está faturando milhões, está faturando dinheiro do povo de Brumado e ninguém sabe para onde a lâmpada estão indo. Talvez precise instaurar um outro inquérito à Polícia Civil. Atenção, Polícia Civil da cidade de Brumado, vamos instaurar um inquérito também para apurar para onde está indo as lâmpadas que estão sendo compradas e pagas à prefeitura, porque a cidade está vivendo numa escuridão. E Luciano, é uma semana de muitas tristezas aqui, né? Nós estamos já indo aí pro final do 7º mês de gestão do prefeito e com esse tanto de notícia negativa em relação à gestão, né? Na semana passada, eu estou fazendo a relação aí com o desaparecimento das lâmpadas, mas também com os problemas aí, e que o prefeito precisa explicar como é que um servidor que estava lotado na saúde tinha acesso a material da prefeitura que ele não tinha nenhuma relação. Não foi só uma pessoa, não. Eu tenho longa experiência na gestão pública, em administração pública, e eu sei, para que isso tenha acontecido, esse funcionário que foi denunciado pela prefeitura aí contou com a ajuda de outras pessoas da prefeitura também, que o prefeito precisa dizer e demonstrar quem foi, né? Não basta responsabilizar uma única pessoa, porque o volume de coisas que desapareceu foi grande. Tem que se investigar a fundo quem foram outras pessoas que participaram desse delito, e uma gestão que é marcada por esse tipo de direcionamento. Quando você tem escolhas de pessoas que não têm nenhum compromisso com a coisa pública, né? Um direcionamento de licitação, como a gente viu também no crime cometido pela prefeitura aí nessa licitação da avenida aí que o Tribunal de Contas suspendeu. Não que a gente é contra a obra, não, muito pelo contrário, senhor prefeito. O senhor tentou dar um tom aí para a oposição de que estava contra a obra. Não é que a oposição é contra a obra, não. A oposição aqui de Brumado é contra desvio de dinheiro, de direcionamento de licitação para uma empresa que juntou um atestado falso, dizendo que tinha capacidade técnica. Pra você ver, Luciano, a empresa foi criada em 2024 e o atestado de capacidade técnica dela é de 2023, um ano antes de ser criada. É de volta para o futuro, né? A empresa foi no futuro, fez a obra no passado e pegou atestado no futuro. Eu não consigo entender como é que alguém homologa e contrata uma empresa juntando um atestado de capacidade falso. E o prefeito acha isso normal. Ele não se preocupa em ter ao lado dele na gestão pública pessoas que de fato querem o bem comum, que de fato têm zelo pela coisa pública, e dá nisso, né? Contratar pessoas que não têm nenhum critério para ser fiscal de obra, a exemplo da funcionária que está lá, que não tem relação nenhuma, não tem currículo nenhum para estar na função que está, em todas as funções comissionadas para cumprir acordo da política. Fez acordo na política no desespero para ganhar de qualquer jeito, e aí o povo está pagando a conta. O senhor colocou aí essa questão, né, até da irregularidade da obra que continua, né? Lá na avenida lá, eles estão desrespeitando até uma questão aí do Tribunal de Contas do município, né, que pediu a suspensão da obra. Eu passei por lá essa semana e a obra lá está em andamento lá, eles, apesar que pouca coisa, mas estão mexendo lá ainda dentro dessa estrutura. Agora, o curioso é que muitas empresas que estão hoje atuando no município de Brumado ou foram criadas em 2024, né, recentemente, ou tem ligação com vereadores, com irmão de vereador, né? Com amigos íntimos do prefeito, o critério para ser contratado. E foi a primeira licitação, Luciano. O prefeito está funcionando aí, baixou aquele decreto de calamidade administrativa e financeira para justificar esse direcionamento para os amigos, né? Para os parceiros dele, e até hoje a primeira licitação que fez, o Tribunal de Contas suspendeu por vício de ilegalidade. Quer dizer, é uma gestão que não tem compromisso nenhum com a legalidade, que não tem compromisso nenhum com o trato e com o zelo público. Está visando única e exclusivamente direcionamento para ex-vereadores, para candidato a vereador, para vereador que ganhou, para irmão de vereador e para amigo íntimo, para panelinha dos amiguinhos de farra, que todos agora têm uma gatinha, uma empresinha dentro da prefeitura. É um total desmande, é um total de
despreparo de uma gestão que parece que só tem uma finalidade, que é enriquecer a si e aos seus amigos próximos. Vou abrir aqui também o espaço para o nosso querido colega Luiz. Fique à vontade aí para fazer perguntas aí para o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, boa tarde mais uma vez. Satisfação estar recebendo o senhor aqui nos nossos estúdios para comentar aí sobre essa situação aí de diversos casos aí de Brumado, diversos casos que realmente precisam ser denunciados. E um absurdo que eu gostaria que o senhor comentasse para a gente é o seguinte: com essa decisão aí do TCM de determinar a suspensão dessa obra que, na verdade, a prefeitura está descumprindo e continua realizando aí, quais sanções podem acontecer aí à administração municipal? O prefeito pode ser multado, né? O Tribunal de Contas, ele não tem o poder de determinar paralisação de obra, ele pode paralisar a suspensão dos atos, ele pode pedir a suspensão do pagamento da empresa, mas o gestor, apesar de já notificado da decisão, se tomar a decisão e entender que ele deve continuar com a obra, o Tribunal de Contas pode multá-lo, né? Pode aplicar sanções e encaminhar para o Ministério Público Estadual, que é quem é responsável pro encaminhamento, né, de uma denúncia e de responsabilização de crime de improbidade administrativa pelo gestor, se ficar comprovado esse direcionamento dessa licitação para essa empresa, que já demonstra, né, pelos documentos que juntou, que não tinha de fato capacidade de realizar a obra. E não só isso, né, que não disputou nos parâmetros legais conforme estabelecido pela lei de licitações, que rege os procedimentos e que determina o funcionamento da máquina pública. Certinho. Doutor Guilherme, uma outra situação que a gente sempre comenta aqui diz respeito justamente a essa questão também de recorrer de decisões do TCM. É claro que tem as decisões monocráticas, entre outras coisas, mas nessa situação aí, realmente, se houve a determinação, ela tem que ser cumprida, né? Claro, se o prefeito entendesse que não merecia a suspensão, que se antecipasse no prazo de defesa, que se justificasse de maneira documental, né, dentro dos parâmetros que são estabelecidos pela lei, para que a continuidade da obra fosse feita. E não precisaria ter feito isso, porque o mesmo recurso que a empresa que denunciou no Tribunal de Contas fez no processo administrativo aqui. A empresa informou para a prefeitura que eles estavam querendo contratar uma empresa que estava juntando um atestado de capacidade falso, que não tinha nenhuma relação com o período de execução da obra, que foi feito num período anterior à existência da empresa. E simplesmente o optou por fechar os olhos, né? Não sei por que ele tem essa intenção de ter contratado essa empresa. Há rumores na cidade aqui, a imprensa tinha recebido já aqui, como denúncia aqui na rádio, Luciano, a informação de que tal empresa vinculada a um vereador queria executar isso aqui 15 dias antes de acontecer a licitação. Então, na cidade aqui, todo mundo já sabia que essa empresa iria executar. E acabou acontecendo, né? Então, aqui em Brumado, as licitações estão sendo, aliás, essa foi a única que foi feita até hoje, mas são proforme, porque quem vai fazer a obra aqui, o prefeito já escolhe antes. Ele escolhe quem vai fazer as obras aqui antes e manda fazer o processo licitatório para beneficiar a B ou C. E sempre com um vínculo com um dos vereadores aí que estão na base de sustentação dele. Doutor Guilherme, outra coisa que eu lhe perguntar ao senhor é o seguinte: o senhor falou aí sobre diversos, enfim, sobre as pessoas que estão trabalhando, entre outras coisas, inclusive aí diversas pessoas aí, dá para poder dizer que a prefeitura está se tornando aí um cabidaço? Já está estabelecido, né? A gente tem visto até pela própria operação que a Polícia Civil fez aí, o total despreparo dessa gestão em todos os aspectos, né? A gente vê o caos que a gente está vivendo na saúde, a gente vê o caos da educação, todo mundo batendo cabeça, todo mundo sem saber o que fazer, e já estamos aí com quase 8 meses de gestão e não entrega nada. É só
fake news, é só gabinete do ódio. Para você ter ideia, o gabinete do ódio essa semana passada todinha trabalhou para colocar no colo da oposição os crimes que a gestão dele cometeu, né? O gabinete do ódio espalhou fotos minha como se eu tivesse alguma relação com os crimes que a gestão dele está cometendo. Então é uma gestão que não tem de fato preocupação com o que importa. Tá fazendo política, não desceu do palanque ainda. Fica o tempo todo tentando fazer politicagem, fica o tempo todo direcionando a gestão para politicagem. Então é um direcionamento da gestão todinho para tentar enganar as pessoas. Mas nos dias de hoje, meu amigo, com as informações, com as redes sociais, com a fiscalização, com uma imprensa livre, como vocês fazem aqui, a Rádio Portal tem esse importante trabalho, a gente tem visto justamente o oposto do que ele está tentando vender nas redes sociais. A gente vê uma cidade completamente abandonada, né? Chegou com uma intenção única de privilegiar os apoiadores da política, né? E a gente se assusta com a quantidade, com o volume de recursos para que a prefeitura já gastou até agora sem resultado efetivo nenhum. Já gastou mais de 2/3 do orçamento, mais de 150 milhões já foram gastos aí, sem prestação de conta, sem informar TCM, tudo com contrato emergencial, cancelando contrato que tinham vigência. Os vereadores de oposição têm denunciado muito isso, e parabéns aos nossos vereadores de oposição, a Miro, a Garrincha, a Maguinho, que estão sempre fiscalizando lá, esses 3 guerreiros que fazem um papel muito importante na Câmara de Vereadores de Brumado hoje. E a gente comenta sempre aqui, doutor Guilherme, da oposição responsável, né? Porque tem aquela oposição que não quer deixar o gestor trabalhar. Nesse caso aí não, eles não estão impedindo ninguém de trabalhar, só quer que trabalhe com responsabilidade, né? Claro, e são pessoas que podem ter isenção, isonomia para fiscalizar de verdade, que essa é a verdadeira função. Esse negócio de vereador tá com mãe, filha, tio, primo nomeado na prefeitura, de ter irmão, de ter cunhado, de ter enfim, familiares dentro da prefeitura, que isenção é essa que os vereadores vão ter para depois fiscalizar o município? Ficam parecendo um bando de lagartixa balançando a cabeça e fingindo que estão morando na Suíça, porque parece, na sessão da Câmara de Vereadores aqui em Brumado, que os vereadores da base do prefeito Fabrício estão morando na Suíça e não em Brumado. Que a gente está aqui no dia a dia, acompanhando a cidade, vendo as ruas esburacadas, vendo os animais abandonados, vendo o lixo, vendo sujeira, vendo as pessoas sofrendo no hospital com a falta de medicamento, com a falta de atendimento, com a falta das cirurgias que até hoje não chegaram aqui no nosso município. E aí os vereadores chegam na sessão de segunda-feira só para bater palma, elogiar e dizer que estão morando na Suíça. Eu não sei por que os vereadores não vivem a realidade dos eleitores que colocaram lá e tentam vender aliás, eu até imagino, né? Porque se começar a falar a verdade pro prefeito, vão perder as boquinhas que tem na administração pública. Olha, o WhatsApp tá chovendo aqui, viu, meu amigo? Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas denúncias, mas eu quero, antes das denúncias aqui, eu quero, né, perguntar aqui ao doutor Guilherme. Doutor Guilherme, nós temos aqui diversas reclamações com relação aí aos monitores, porque essa gestão que está aí, né, quando era oposição, fez diversas críticas, né, inclusive ao ex-prefeito Eduardo, falando, né, da educação. E a gente percebe que está pior a situação, né, em Brumado, porque hoje nós temos monitores sem receber aí seus pagamentos, nós temos profissionais que não são aí adequados para algumas áreas, né? E a escola de tempo integral que ele tanto falou que colocaria, que implantaria uma escola de tempo integral em Brumado, modelo, ainda não foi implantada. Me assusta como essa gestão trata 2 temas tão essenciais, que é saúde e educação, com o descaso que vem tratando. Eu fico impressionado, e o próprio gestor esses dias foi para a rádio para dizer que dinheiro ele tinha muito na conta. E por que não está pagando o salário dos monitores? Prefeito, o senhor é muito rico, todo mundo sabe, na cidade, não faz falta pro senhor receber ou não o seu salário no final do mês, mas eu acho que o senhor está recebendo em dia o seu salário,
Por que o senhor não está pagando dos monitores, prefeito? Eu recebo denúncia aqui de monitores que estão há 60 dias, 90 dias sem receber o salário. Prefeito, essas pessoas precisam comer, dar meio-dia na casa de todo mundo, não é só na sua não, prefeito. Para de ser desumano, senta a bunda na cadeira e vai trabalhar para resolver os problemas essenciais e não ficar passeando pelo município, tirando foto e fingindo que está resolvendo o que não é essencial para o nosso município. Você está lidando com a vida das pessoas. Deixe de irresponsabilidade, rapaz. Tem que ter seriedade com a coisa pública. Chega de oba-oba. As pessoas 90 dias sem receber o salário. O senhor não precisa não, mas recebe o seu todo mês. Agora, as pessoas que estão aí prestando um serviço essencial, estão lidando com a vida das crianças do nosso município, que estímulo essas pessoas vão ter de trabalhar, de desempenhar bem a sua função, se nem o salário estão recebendo? Fez tanta crítica, disse que ia modificar, o pessoal já ganhava pouco, agora não está recebendo nada porque não paga, é só uma expectativa de receber o salário. Então assim, não dá para entender, Luciano, como é que alguém se dispõe a entrar para a vida pública para fazer isso, para acabar com a vida das outras pessoas. Tem dinheiro, ele diz que tem dinheiro e tem mesmo, que os recursos aqui para Brumado, graças a Deus, são suficientes para resolver esse tipo de questão. Ou então, se não tivesse, não contratasse. Agora a pessoa ser contratada e esperar 90 dias para receber o salário, isso não tem lógica nenhuma. Olha, as mensagens estão chegando aqui pra gente pelo WhatsApp da Rádio Portal Sudoeste. Boa tarde. Venho falar da central de marcação, que é um descaso total com os mais necessitados, pois nunca tem vaga e quando tem é longa data e aí de repente você vê que aparece vaga para outras pessoas. É o que eu digo, né? Tá lidando com a vida das pessoas com politicagem. Tá fazendo politicagem com tudo nessa prefeitura. Quer dizer, para marcar o exame tem que ir atrás de um vereador. Voltou o tempo de ter que ir atrás do vereador para pedir ambulância. Voltou o tempo que para ter acesso à medicação tem que ir atrás do vereador. Até para trocar a lâmpada. Para trocar a lâmpada tem que ir atrás do... Quer dizer, são funções essenciais que tá fazendo politicagem com tudo para que as pessoas fiquem devendo. Primeiro que ninguém deve nada a prefeito, porque o recurso não é dele. Ele não tá metendo a mão no bolso dele, muito pelo contrário. O que a gente tá vendo aí é os amigos dele metendo a mão no dinheiro do povo de Brumado. E aí tá metendo dinheiro tão grande que tá faltando gestão pro essencial. O que a gente tá vendo é isso aqui, né? E para dar a sensação para a população de Brumado que tá devendo alguma coisa para ele por fazer o básico e essencial. Aí trava tudo, nega tudo, fila de 6 meses, de 4 meses, e aí, não, vai atrás do vereador, que o vereador consegue, vai atrás do secretário não sei quemzinho que consegue, vai atrás da primeira dama, que a primeira dama, agora quem resolve tudo é a primeira dama, tem que procurar tudo a primeira dama. Eu vi as mães dos alunos da região lá do Campo Seco reclamando, Luciano, que os meninos saíam antigamente para estudar 6:30 da manhã e voltavam 4 horas da tarde, 3:30 da tarde. Agora tô tendo que sair 4 da manhã e tô chegando 7 da noite em casa. E aí foram reclamar com a secretária de educação, falou, não, só quando a Biara voltar aqui para poder resolver, porque tem que esperar a Biara, procurem a Biara para a Biara resolver. Quer dizer, a primeira dama não tem cargo efetivo não, então nomeie ela lá no cargo para ela poder, no lugar da secretária de educação, para poder resolver as coisas da educação. Mas assim, é um total descaso com a gestão, com a vida das pessoas. Essa gestão não tem preocupação nenhuma com a vida das pessoas. As crianças estão desestimuladas a estudar. Quer dizer, como é que alguém entra para piorar? Por que isso? Não, porque tinha 2 vans, agora só tem uma. O prefeito cortou, só tem uma van para levar as crianças. E agora, como é para levar só uma, as crianças são obrigadas a sair para praticamente passar mais de 12 horas, quase 12 horas longe de casa para atender a economia que o prefeito quer fazer, porque ninguém sabe. Para privilegiar quem? Ninguém sabe. Uma empresa de transporte escolar aí que manteve os mesmos funcionários, Luciano, da gestão anterior que ele criticava tanto. Você sabia disso? Não sabia. É o mesmo modus operandi, tá pagando igual, não funciona no mesmo escritório, só que a nota quem tira é uma empresa lá de Conquista. Mas o modus operandi de funcionamento aqui continua o mesmo da gestão anterior, que todo mundo sabe quem era o dono, todo mundo sabe quem operava aqui em Brumado.
Agora, o que chegou de denúncia pra gente é que tem vereador que é dono de linha aí, de linhas, né? Não é uma só não, 2 ou 3 linhas aí. Exatamente. Então, há até isso. O direcionamento de linhas aqui para cuidar e para carregar nossas crianças também não é feito por critério se o motorista é bom, se o motorista é responsável, não. É o vereador que indica também. Tudo aqui virou politicagem, com saúde, com educação, com segurança pública, com gestão, com tudo aqui é um direcionamento da politicagem. Tem mais reclamação aqui. Boa tarde, pessoal. Em relação às lâmpadas queimadas, aqui na Vila Presidente Vargas tá nessa mesma situação. Na minha rua tá uma escuridão. Aí, tá vendo aí? Então quem mandou mensagem foi críticas, Dora de Souza. E eu não tô vendo esses vereadores que estão na base do prefeito enxergarem isso. Aliás, não tô conseguindo enxergar porque estão às escuras. Por isso que não enxergam os problemas da cidade. Tem outra questão aqui com relação à fisioterapia, né? Teve um senhor que mandou até um vídeo pra gente aqui, ele fazendo a fisioterapia porque diz que não tá conseguindo pela gestão pública. Não, acabaram com os programas todos de atendimento. E a gente vê, né? O servidor da saúde que deveria estar fazendo saúde tava o quê? Pegando o fio no almoxerifado. Então, assim, meu amigo, quem tem gestão desse jeito, o resultado é só esse aí. É um total descaso com a vida das pessoas. E volto a dizer, com temas extremamente importantes e essenciais. Eu também, Luciano, tenho recebido muito queixo do pessoal da zona rural com falta de água. Eu tive uma reunião do Conselho de Desenvolvimento, quando o Conselho funcionava de fato para aquilo que era importante, não isso aí que eles fizeram depois. Acabaram com o Conselho, chamaram 3 ou 4 aliados e colocou um presidente lá, fake news também, um presidente que não tem legitimidade nenhuma para representar, que nunca tinha ido a uma reunião. Eu participei aqui, nesses últimos 6 anos aqui, de quase todas as reuniões mensais aqui, ou pelo menos com uma frequência bem grande, todas as reuniões do Conselho de Desenvolvimento Sustentável aqui do município. Nunca tinha visto esse senhor lá. Agora virou presidente do Conselho. Mas eu vi ele em todas as reuniões do prefeito. Todas as reuniões do prefeito ele estava durante a campanha. Então ganhou um emprego aí de presidente do Conselho de Desenvolvimento para fraudar a importância que tinha o Conselho. Hoje virou um conselho só para bater palma para as fake news, né? Então a gente tem visto aqui esse desmembramento da prefeitura para a politicagem, até naquilo que foi criado com boas intenções, e o prefeito tenta usurpar a função fiscalizadora e de controle aqui no nosso município, colocando cabos eleitorais aí, espalhando dentro de conselhos e dentro de estrutura de fiscalização. E aí o povo da zona rural sofrendo com falta d'água, e o prefeito, nem aí. O secretário disse que ia anunciar que ia aumentar o número de carro-pipa, que o prefeito ia comprar mais carro-pipa, e até agora eu não tô vendo nada. Já estamos aí no mês de agosto, daqui a pouco, se Deus quiser, começam as chuvas aqui no nosso município. Eu tô rezando para isso, para que a gente possa ter um volume de água bom aqui e que a gente possa armazenar uma quantidade boa, para que no próximo ano a gente não passe por esse sofrimento que a gente está passando aqui. E o gestor público, como eu disse, de olhos vendados para aquilo que importa, que são as vidas das pessoas. O povo tem sede, prefeito, não dá para esperar não. Tem que complementar o programa aí, e ao invés de estar jogando dinheiro para cima com outras coisas aí, direcionando para os seus amiguinhos, prefeito, bote água na casa do povo da zona rural que está precisando. Essa questão aí, doutor Guilherme, de utilizar a máquina pública dessa forma, se isso não é crime, né? E quem seriam os órgãos responsáveis por estar acionando aí a gestão? Isso é crime de improbidade administrativa, né? O Ministério Público tem essa função de fiscalizar, de acompanhar isso. Então, aqui a gente tem visto uma cobrança dos vereadores da oposição em relação a essa postura da gestão. E mais do que isso, a gente vai ver aí ao final do ano, quando for encaminhado o relatório completo para o Tribunal de Contas, a efetividade de todas essas denúncias que nós estamos fazendo aqui, e que eu disse lá no mês de janeiro que o decreto de calamidade pública e financeira do município era cortina de fumaça para a corrupção, porque bastou vir o período festivo e que ele precisava contratar as bandas para fazer os seus eventos, ele acabou com o decreto de calamidade. Com 100 dias ele fez festa de 100 dias. Eu nunca vi isso em lugar nenhum.
Festa para comemorar o quê? A falta de remédio? Falta para comemorar o quê? A falta de transporte adequado para nossas crianças? Festa para comemorar o quê? A falta de iluminação pública? Festa para comemorar o quê? O lixo na rua? Os buracos na rua? Então eu não entendi ainda o que é que essa gestão está pensando de verdade, qual é o planejamento, qual é o projeto futuro que a gente vai ter com esse nosso município. Infelizmente, Luciano, é a pior gestão de toda a história de Brumado. Agora tem uma coisa que eu vou lhe dizer aqui, que ele faz muito, e faz muito com muita clareza, é divulgação no Instagram, porque eu tô cansado de receber vídeo, né, do prefeito. Parece que Brumado é a Suíça, igual o senhor falou, parece que é a coisa mais encantadora do mundo para quem vê de fora na rede social, porque ele mostra uma fantasia ali, algo que transforma ali na rede social, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então assim, o que ele faz muito bem é divulgar informações na rede social. E deve pagar muito bem para isso, né? Porque Com tem uma certeza. equipe completa para ele, para primeira dama, para todo mundo, é o dia todo, onde ele vai, onde é 24 horas. É um tempo todinho, é uma equipe de publicidade e tal. Isso aí deve ser um dos maiores contratos da prefeitura, eu não tenho dúvida também, para pagar alguma conta da política, de algum acordo que ele fez lá, porque tudo na gestão dele é para pagar conta dos acordos da política, né? O lixo é do amigo, a iluminação é do amigo, o outro é do irmão do vereador, o outro é do candidato a vereador, o outro é do vereador suplente, o outro é do outro vereador suplente. Tudo na prefeitura tá loteado para a política. E o povo sofrendo com a má gestão, com a falta de capacidade técnica das pessoas que deveriam se comprometer com o bem público, que deveriam se comprometer com as pessoas do nosso município. É uma tristeza ver a pior gestão de Brumado de todos os tempos. E não está faltando nada, porque, Luciano, tem aqui uma oposição que, ao invés de estar trabalhando para que as coisas não aconteçam, aqui está lutando para que os benefícios cheguem no nosso município. Agradecer o deputado Vitor Bonfim, que tem sempre usado o seu mandato para trazer benefícios para a nossa cidade. Tudo que tem hoje aqui que está sendo inaugurado, as 2 vezes que o governador da Bahia teve aqui no município de Brumado, foi graças às obras que esse grupo político aqui trouxe. A água de Ubiraçaba, a água de Lagoa Funda, Ariri, Correias, que foi esse sistema da adutora nova, os asfaltos que o governador teve aqui inaugurando, todo mundo sabe que foi o nosso grupo político que trouxe, a escola de tempo integral, né? Então assim, a gente fica muito feliz que num outro lado a gente tem um deputado ativo, um grupo político que busca através do governo do estado, do governo federal, a UBS lá do São Félix. Eu tive com o ministro Rui domingo agora, fez 15 dias, estive com ele novamente, pedindo mais uma OBS aqui para Brumado. Então assim, a gente vem trabalhando para tentar ajudar o município, mas infelizmente essa gestão não ajuda. Eu encaminhei o pedido para o deputado Vitor e ele já mandou também para a secretária a cobrança do mutirão de redução de mamas. Aqui em Brumado eu recebo diariamente queixa de diversas mulheres pedindo que volte a fazer as cirurgias aqui de redução de mama, e o deputado Vitor Bonfim já encaminhou essa cobrança para a Secretaria de Saúde aí. Tomara que o município faça essa parceria aí e receba esse apoio do governo do estado, e que essas mulheres que estão sofrendo com esse problema possam ter o seu problema resolvido aí. A gente tem uma demanda grande aqui na saúde em relação a esse tema. Eu recebo diversas mensagens nas minhas redes sociais aqui. Então assim, foi água para diversos lugares, foi equipamentos agrícolas, foi asfalto, foi a nova sede do Núcleo Regional de Saúde, foi a escola. Então assim, Luciano, graças a Deus que o grupo de oposição hoje ao prefeito aqui sabe como trazer os benefícios para o nosso povo, porque senão a nossa situação era feia. Agora, doutor Guilherme, para a gente finalizar aqui, a palavra que eu tenho para encerrar com o senhor aqui e o senhor trazer os seus comentários, é dizer que Brumado hoje está alienado, né, a um grupo político, né, que é alguns empresários, alguns empreiteiros e alguns vereadores. Ou seja, Brumado hoje está alienado a este grupo? Tá. E você usou o termo certo, alienado, né? Diz que quando a gente vai no agiota e toma um dinheiro, né? A gente aliena o carro no agiota, né? Assim, Brumado tá alienada a um grupo político que que comprou uma eleição, né? Que estão respondendo por isso na justiça eleitoral e que agora estão recebendo com juros e correção o valor do povo de Brumado, que não queria
pagar essa conta, mas infelizmente está pagando. Você usou o termo correto. É uma gestão que alienou os recursos públicos para um grupo restrito de amigos e parceiros da política. Muito obrigado, doutor Guilherme. Fica à disposição sempre que quiser participar aqui do nosso Portal Sudoeste Notícias. Eu que agradeço, Luciano. Mais uma vez, mandar um abraço pro deputado Vitor Bonfim, que está agora lá na SERB, mandou mensagem aqui, trabalhando aqui pelos sistemas na nossa zona rural, sistema de abastecimento na nossa zona rural. Mandou um abraço pro nosso governador Jerônimo Rodrigues, enfim, para toda a equipe de governo aí que vem ajudando a Bahia, né, não só Brumado, mas a Bahia a ser o estado que é, né, um estado que olha para as pessoas, um estado que olha para o interior do nosso estado, e eu fico muito feliz por fazer parte desse governo e por ter essa relação e essa confiança, tanto com o governador Jerônimo quanto por todos os outros membros do estado, todas as secretarias onde a gente vai levar o nome da nossa cidade, a gente é sempre muito bem recebido. Então, mais uma vez dizer ao povo de Brumado que a gente não está vindo aqui só fazer crítica e só dizer que tá ruim, não. A gente busca resolver os problemas. Claro que a gente não pode resolver tudo, porque não tem esse alinhamento da gestão do governo do estado com a prefeitura, que deveria encaminhar corretamente os pedidos, os pleitos. Então a gente fica às vezes chateado por ver que o nosso município poderia estar caminhando de outra forma, mas pela incompetência dessa gestão a gente não tem o resultado tão efetivo como a gente gostaria. Então o povo de Brumado pode ter certeza que a gente vai continuar fiscalizando, vai continuar cobrando, criticando, mas também trabalhando como a gente sempre fez. A gente nunca teve a prefeitura aqui nesses últimos anos ao nosso lado, e a gente não se cansou de trabalhar, de trazer benefício aqui, como eu disse. Tudo que essa gestão está dizendo que fez até agora não foi dela. Foram todos trabalhos e benefícios que nós capitaneamos junto ao governo do estado e junto ao governo federal. A exemplo das 144 casas do Minha Casa Minha Vida, né? Quem foi que trabalhou isso? Eu fui lá em Brasília, bati, fiquei esperando, tá nas minhas redes sociais até hoje, saí do ministro, lá do Palácio do Planalto, quase meia-noite, fui recebido pelo ministro Rui Costa, e Brumado foi contemplada, como vai ser contemplada com mais uma etapa agora, que eu também já pedi ao ministro, né? Então não tenho dúvidas que a gente vai ser bem sucedido também nessa nova etapa do Minha Casa Minha Vida. Lá no nosso WhatsApp, né, Luciano? Continua aqui a galera mandando mensagem, cobrando aí presença lá da CIP Sudoeste, lá em Lagoa Real, né? Eita, pessoal, o pessoal continua cobrando, viu? Vamos lá, boa tarde, tudo bem, Luiz? Abraço aí, rapaz. Pista da Estrada da Barrinha estão fazendo, né? Obrigado, até que enfim, né? Até que enfim retomaram aí os trabalhos desta pista aí, né? Porque o negócio também estava demorado, viu? Temos mais aqui, Livramento, boa tarde. Venho aqui falar sobre o posto de saúde SED 2, pois o mesmo possui aparelho para tirar raio-x, deve ser dos dentes, né? Mas desde a gestão passada está quebrado. E na farmácia básica não está tendo remédio. Já foi várias vezes, não tinha. Mas depois que fiquei sabendo, né, de uma pessoa que as pessoas, na mesma, não entendi muito bem aqui, deu um monte de receita e ainda mais do que estava na receita, né? Fui lá pegar. Ou seja, parece que alguém está conseguindo pegar e outros nada. É isso mesmo? Foi isso que eu entendi aqui. É o QI, né? É QI. Quem indica? Depende de quem indica. É o QI. Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Estamos à disposição aí dos órgãos responsáveis para se manifestar caso desejem, tá bom? Vamos lá, temos mais, né? Vamos lá. Em relação às lâmpadas queimadas, o pessoal reclamando aí da Presidente Vargas também, Brumado, né, Luciano? Diz que a rua tá em escuridão só, viu? Tá uma escuridão, né? Nós tivemos a entrevista com o doutor Guilherme, ele falando aí que a empresa foi contratada, tá recebendo dinheiro, mas o serviço não está sendo prestado como deveria ser. Tá difícil. Olha, vamos lá, temos mais aqui. Boa tarde, venho falar da central de marcação, que está um descaso total, né? Com os mais necessitados, pois nunca tem vaga, e quando tem, longa a data. Aí dependendo, você vê, parece vaga para outras pessoas, né? O fura-fila continua, rapaz. Tá difícil. As denúncias hoje são denúncias sérias aqui, né? Vamos lá, que temos mais aqui. Aproveitando, quero falar assim, isso aqui já foi, né? Foi o caso da moça aí, que ela tá falando aí sobre fazer fisioterapias por conta própria, né? Porque a prefeitura isso, ela mandou até um vídeo aí, né? Não tá fazendo em casa. Tá difícil, viu? Tá complicado, o pessoal tá sofrendo, viu? Vamos lá, o que temos mais aqui? Boa tarde, amigos. O que, rapaz? Sim, voltou a gestão, as gestões passadas foi. Eu não entendi bem aqui a colocação dele aqui.
Mas tá bom, a gente agradece, né? Vamos seguindo aqui. Boa tarde, Luiz. Pede aí o pessoal do SAAI, que tem compaixão do pessoal de Abelha em do Basílio, né? Que vem colocar a bomba no poço, pois tem gente há mais de 8 dias sem uma gota de água. Estamos sofrendo sem água. E continua a reclamação lá em do Basílio, o pessoal da Abelha ali, toda a região, a bomba queimou, já tem uns 3 ou 4 meses que o pessoal mandou a reclamação aqui e segue a reclamação e o poder público nada. A minha pergunta é, a prefeitura ou é o SAAI responsável por essa bomba aí? Independente de quem seja, o povo tá sofrendo também, né? E até agora, nada, nenhuma resposta, hein? Rapaz, meu amigo, tá difícil, eu falo sempre, o povo tem os representantes que merecem, né? Pois é. Deixa eu ver o áudio do Antônio aqui. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde, Luciano. Luciano, o rapaz daqui da Baixo São Félix, Rua Roque Riba, o cara trocou a lâmpada, com 2 dias a lâmpada ficou preta, queimou. É o quê? Acho que essa lâmpada tá vindo tá pior do que aquela lâmpada do Paraguai, meu querido. Então, escuridão, onde falar, o negócio tá feio. 2 dias só, rapaz. Mas tem que calmar, né, Luciano? E Luiz Brito, tem que calmar, vira só isso aí. O crente nunca se espera se acontece. Fica com Deus, um abraço, boa sorte. Quem tá falando é Antônio, tá? Meu querido, boa sorte, Luciano, boa tarde, Luiz Brito. Fica com Deus, um abraço, meu querido, e boa quinta-feira. Quer ver o restante do áudio dele? Ô, meu querido, desculpa aí, é Rua Zerita Pereira, meu amor, desculpa, é Rua Zerita Pereira, viu? Tá ok, Baixo São Félix. Desculpa aí. 2 dias pra poder queimar? É da China ou do Paraguai essa lâmpada aí? Aí eu vi coisa, viu? Meu amigo. Com tanta lâmpada de LED hoje, né? Tudo moderno, tudo mais sofisticado. Falar nisso, Embrumado também tá sendo tudo de LED? No lugar que tem? No que tem, será que tá sendo de LED? Porque olha, as de LED que tem hoje foram trocadas pela a gestão passada. Sim, obrigado por informar, porque a notícia que rola aí é, o povo foi pedir calma que tá chegando, calma que vai ser de LED, calma não sei o quê. É tão de LED que colocou num dia, queimou com 2 dias. Ai, senhor. Eles voltaram a colocar aquelas lâmpadas halógenas, né? Que é chamada, que tem um gás dentro e tal, a cor amarelada, né? As de LED que tem aí foram colocadas na gestão passada. Não vou nem comentar. Mas o dinheiro tá entrando, né? Tá, claro. A firma tá recebendo. Tá recebendo. Agora o serviço de qualidade não tem, né? É brincadeira, viu? Olha, gente, vamos falar sobre Brumado. Isso é o seguinte, mortandade de peixes da barragem de Cristalândia preocupando aí moradores, né? Uma cena alarmante aí registrada nos últimos dias, né? No vertedouro aí da barragem de Cristalândia e Brumado, tem chamado a atenção aí da população local. Dezenas de peixes apareceram mortos, né? Gerando revolta e preocupação entre os moradores. A barragem é a principal fonte de água doce para os municípios de Brumado e Malhada de Pedras e também desempenha papel fundamental no abastecimento de comunidades ribeirinhas, na agricultura e na pecuária regional. Moradores denunciam que a mortandade teria ocorrido após o fechamento do sangradouro ecológico da barragem. Em vídeos, populares apontam a Embasa, a empresa baiana de água e saneamento, como responsável pela medida. A Embasa fechou drasticamente a saída ecológica e os peixes morreram por falta de água e oxigenação. Olha a situação do Rio das Contas, abaixo da barragem de Cristalândia, afirmou aí um morador. Em junho deste ano, uma ação conjunta entre as prefeituras de Brumado e Ituaçu, com apoio do governo do estado, resultou na reabertura da descarga ecológica com a liberação de mais de 550 litros de água por segundo para o leito de Rio de Contas. A medida visava garantir o abastecimento das comunidades ribeirinhas e a preservação do ecossistema. No entanto, relatos indicam que o fluxo não chegou de forma efetiva a todas as regiões. A barragem de Cristalândia tem capacidade para armazenar 16,65 milhões, ou seja, 16.650 metros cúbicos de água. Especialistas alertam que o manejo inadequado da vazão pode comprometer o equilíbrio ambiental do rio, com impactos diretos na fauna aquática e na qualidade de água. Até o momento, a Embasa não se posicionou oficialmente sobre o episódio. A comunidade espera uma resposta urgente das autoridades e medidas para evitar novos danos aí ao meio ambiente. Que triste, hein? Que pena, viu? Lamentável, né? E tem até um vídeo, né? Que ele mandou pra gente aí, tá no nosso grupo de denúncias, né? Que a gente tem aí. E ele narra, né? Toda essa situação, ele mostra, né? Mais tarde, provavelmente, você deve colocar aí no site da Rádio Portal, né? E pro pessoal acompanhar depois aí todas essas informações. Na época, né? Em junho, quando a prefeitura de Brumado e a de Ituaçu solicitaram aí da Embasa nesse
essa vazão ecológica era de 550 mil litros, né? Por hora. E aí, só que essa água não chegou a algumas comunidades de Brumado e também de Ituaçu. Aí depois a Ibasa teve que fechar, a informação que eu obtive é que teve que fechar porque a vazão era muito grande. Então, assim, o nível da barragem de Cristalândia estava baixando. E aí poderia, né? A gente poderia estar enfrentando aí uma escassez de água no futuro, né? Então, assim, foi algo que fizeram aí, não sei se teve um estudo sobre essa questão, né? Mas infelizmente até os peixes acabaram morrendo aí por conta dessa ação aí, né? Porque a vazão ecológica ela já existiu, Luiz. Ela existia, mas em pequena quantidade, né? Era poucos litros de água por hora que era dispensado aí no rio, no leito do rio. Só que aí abriu uma vazão grande, né? E aí não chegou a água nas comunidades e agora teve que fechar porque a vazão, por ela ter sido tão grande, baixou o nível da barragem. Então agora vai demorar um pouco para essa vazão ecológica voltar a acontecer novamente. E essa água, para não ter chegado nas comunidades, o que aconteceu? Foi desviada ou foi pega aí pelas grandes barragens? Né? As grandes bombas, né? Barragens, né? Quem tem poder financeiro coloca uma draga de todo tamanho lá dentro, chupa tudo e o povo fica aí com a chupeta na boca, né? Ou quem é amigo do prefeito, né? Ou quem tem o QI de quem indica, né? É difícil, viu? E aí, você tem um pedacinho de terra lá também? Pois é, tenho não. Olha, gente, vamos seguindo por aqui falando o seguinte: ato de vandalismo causa incêndio e destrói materiais de obra de microdrenagem em Vitória da Conquista. Isso foi na noite do último sábado 26, por volta das 23 horas, né? Esse ato de vandalismo aí provocou um incêndio que destruiu completamente tubulações adquiridas para uma obra de microdrenagem no loteamento Panorama em Vitória da Conquista. O material composto aí por cerca de 30 tubos de polietileno de alta densidade havia sido entregue à cidade pela empresa baiana empresa municipal de urbanização, a Imurque, na sexta-feira 25, e estava armazenado em um terreno da rua Bela Vista. Segundo informações da prefeitura, o prejuízo estimado com a perda dos materiais é de aproximadamente R$123 mil. Além dos danos financeiros, o incêndio também causa impacto direto da população local, que aguarda o avanço das obras para a melhoria do sistema de escoamento das águas pluviais, uma demanda antiga dos moradores do bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e vizinhos da área, por vizinhos da área, e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo atingisse residências próximas, evitando uma tragédia ainda maior. A Emurque informou que já está tomando providências, tomando medidas necessárias e colabora aí com as autoridades para esclarecer o ocorrido. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os responsáveis pelo ato criminoso. Agora eu fico pensando, o que leva o ser humano a colocar fogo num material desse aí, visto que é para beneficiar o próprio bairro, hein? Mas tem sempre aqueles que têm titica de galinha na cabeça, né? Que eles acham que se colocar fogo, se destruir praça, se destruir banheiros ou se danificar qualquer equipamento público, que vai estar atingindo uma gestão, não um prefeito. Mas, gente, aquilo ali é público, é de todo mundo. Você que pagou para comprar aquilo ali, né? O dinheiro público é de todos, não é do prefeito, da prefeita, do vereador, não é de ninguém não, é nosso. Infelizmente, tem aí essas pessoas que pensam dessa maneira. Vamos falar de Brumado? Um homem de 27 anos, preso em flagrante após agredir a ex-companheira no bairro Doutor Juraci, em Brumado, foi liberado na audiência de custódia realizada na segunda-feira em razão à superlotação do Conjunto Penal de Brumado. A unidade, com capacidade para 465 detentos, abriga aí atualmente mais de 720 presos. O suspeito, que possui passagens anteriores por tentativa de homicídio, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, foi liberado mediante medidas cautelares que inclui comparecimento bimestral à Justiça e a proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros. A decisão tomada pelo juiz responsável pelo caso motivou preocupação devido, ao histórico criminal do homem e a situação de lotação carcerária que impacta diretamente na concessão da liberdade provisória. A proteção da vítima segue sendo acompanhada pelas autoridades competentes. Olha, esse rapaz tem um histórico negro. Olha, tomara que não, Deus queira que não, mas esse rapaz vai aprontar novamente. Eu espero que não seja com essa moça, né? Eu espero que não seja com essa mulher. Mas é uma notícia preocupante. Agora me diga uma coisa, só tem um presídio na Bahia? Pois é, né? Mas a maioria estão superlotados, né? Conquista superlotado, Jiquié superlotado. Tá, então nesse caso não vai liberar só ele, né? Vai liberar na Bahia inteira, no caso. Em vez de prender, vai ter que soltar todo mundo porque não tem mais local.
eu vou te dizer um negócio, situação complicada, viu? Dá tempo de trazer essa última aqui? Dá, sim. Gente, deputado Vitor Bonfim celebra aí os 100 anos da Secretaria de Saúde da Bahia e destaca avanços na interiorização dos serviços, né? Nesta terça-feira, 29 de julho, o deputado estadual Vitor Bonfim celebrou os 100 anos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, destacando aí os avanços conquistados nas últimas décadas, especialmente no que diz respeito à interiorização dos serviços de saúde pública. Segundo o parlamentar, a CESAB tem desempenhado um papel fundamental na ampliação do acesso à saúde com a implantação de hospitais, UTIs e policlínicas em diversas regiões do interior do estado. Estamos comemorando o século de uma instituição que tem se dedicado a cuidar da nossa gente. A interiorização da saúde é uma conquista que aproxima os serviços dos cidadãos que mais precisam, afirmou Bonfim. O deputado também ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, nesse processo e reforçou seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de saúde. Hoje também celebramos a vida e a resistência do SUS. O SUS vive. Viva o SUS, viva a Bahia, declarou aí, portanto, o Vitor Bonfim. E com essa informação, a gente vai encerrando por hoje, né, Luciano? E por falar no deputado Vitor Bonfim, ele tem agenda também neste final de semana em Caculé, viu? Olha, muitas novidades vão chegar aí por município de Caculé. Vamos lá, né? Um abraço a todos vocês. Vai subir em cima do muro? Ah, vou ficar em cima do muro aí, porque sexta-feira tá chegando. Valeu, seu Luciano. E muito trabalho, viu? Verdade. Valeu, Luiz. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gente, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia e pela audiência. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.